Olá, quarto ano. É um prazer estar novamente com todos vocês. Hoje, dia 10 de dezembro, estamos aqui para a nossa aula de história, certo? Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês, tá certo? E na aula passada, a gente começou a falar sobre um produto que gerou muita riqueza para o nosso país. Esse produto, quem lembra o que foi? Foi o café. O café, apesar dele não ser nativo, né, não ser daqui mesmo do Brasil, ele foi trazido da África, foi plantado aqui em nosso país e deu certo. Foi uma plantação que deu certo. A ideia na época era trazer esse café para que ele fosse plantado na capital, né? Na época a capital do nosso país era o Rio de Janeiro. Mas o café se desenvolveu mais no estado de São Paulo. São Paulo tinha aquele solo terra roxa, né, que era o solo fértil, solo propício para poder cultivar o café. Então ele se desenvolveu mais lá. Também tiveram outros lugares, né, da região sudeste que se desenvolveram, mas São Paulo foi o grande destaque. E hoje nós vamos ver que tem algumas construções, algumas coisas existentes em São Paulo que foi por conta do café. O café, ele gerou muita riqueza, né? Gerou dinheiro. Então, com isso, o país precisou passar por uma evolução. Tanto é que foram construídas ferrovias. Os donos dos cafezais, né, os fazendeiros, os donos das fazendas de café, eles ficaram tão ricos, tiveram tanto dinheiro por conta do café, que eles foram chamados de barões do café. E o café foi um produto tão valorizado na época que foi chamado de ouro negro. Né? E o valor do café fora do Brasil era muito alto. Então, isso despertou muito o interesse, né, das pessoas quererem cada vez plantar mais café. Só que aí foi onde houve o problema. Né? Tudo tem um tempo. Então chegou o tempo que o café foi perdendo o valor e muitos lotes de café tiveram que ser incendiados, porque produziram muito café. Esse café perdendo valor, ele não ia mais servir para ser vendido. Então, muitos lotes de café, eles tiveram que ser queimados para não se estragarem. O café foi trazido para o nosso país por Francisco de Melo Palheta, né? Ele foi trazido da África para cá. A gente sabe que a África é distante, é um outro continente. E nós tivemos outras riquezas, né? Fora o café. Mas o café ele era transportado nos lombos de mulas, nos carros de boi. E tudo isso aí, com o passar do tempo, foi evoluindo. Por quê? Foram feitas, né? Foram construídas as primeiras ferrovias para poder facilitar, né, a transição desse café. E a gente vai ver hoje que algumas das construções de São Paulo, inclusive alguns pontos turísticos, se você tiver a oportunidade de viajar para São Paulo e você tiver a oportunidade de conhecer, muitos deles foram construídos, né, com a riqueza do café, né, o dinheiro gerado pelo café. Então, os primeiros trabalhadores das fazendas de café foram os escravos. A gente já falou que os escravos trabalharam nos engenhos, trabalharam nos cafezais, trabalharam na mineração, né? E tinham também os escravos, que eram os negros de ganho, que eram os vendedores ambulantes. Eles trabalharam em várias atividades e não ganharam nada por isso. Né? Não recebiam nada por isso.
Muito pelo contrário, recebiam castigos, recebiam humilhações apenas. E depois teve a lei que proibia o tráfico dos escravos. Então, os escravos eles foram substituídos, né, os trabalhadores das fazendas de café foram substituídos, né? Ao invés de seus escravos, passaram a ser os imigrantes europeus. Os imigrantes vieram para cá, construíram algumas moradias bem simples, que eram chamadas de cortiços. Né? Eles vinham para cá para poderem trabalhar, então eles não ganhavam nessas coisas assim, eles vinham para cá sem nada. Então eles começaram a construir moradias simples, apenas para poderem se abrigar mesmo, né? E a gente hoje vai ver alguns pontos turísticos bem interessantes, gerados, ó, pela riqueza do café. Ficou como atividade de casa, atividade pós-vídeo, a página 178 para que vocês completassem as frases e depois completassem a cruzadinha, não é? Então, tinha aí, quarto, complete a cruzada com as palavras que preenchem os espaços a seguir. Letra A. Em São Paulo foram formados os primeiros cafezais. Letra B. Os imigrantes moravam em cortiços, né? Que eram essas moradias simples. Eram o que eles poderiam construir na época. E a gente vai ver que até as moradias evoluíram depois por conta desse café. Letra C. O café era a principal atividade econômica durante a República, certo? Letra C. República. Letra D. A estrada de ferro Dom Pedro II foi construída no Rio de Janeiro. Então a gente já está vendo aí, né, que já começaram, né, a ter algumas mudanças, né, na estrutura da cidade de São Paulo, no nosso país, certo? Então, ó, quarto, letra A, São Paulo, B, Cortiços, C, República, D, Dom Pedro II. Está aí a correção, você a qualquer momento pode pausar para poder fazer. Quinto, complete adequadamente as afirmações sobre a expansão da produção cafeeira. Letra A, os escravos, né, foram os primeiros trabalhadores nas fazendas de café. Letra B, os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes europeus. Letra C. Houve crescente migração de imigrantes para a região sudeste. Então, letra C, região sudeste. Letra D, o valor do café era bastante alto no mercado internacional, no mercado fora do nosso país. O café ele era bem valorizado e hoje em dia é um produto tão comum. O café hoje em dia faz parte da vida da maioria das pessoas. E tem várias, hoje em dia tem café instantâneo, tem aquele café que tem que passar todo aquele processo na cafeteira, né? Tem esse café instantâneo que você esquenta a água, bota o pozinho no café. Tem aqueles tipos de cafés que você vai numa cafeteria, então tem lá vários estilos, né? Vários tipos de café. Então, foi um produto que caiu no agrado da nossa população. E a gente hoje vai falar sobre algumas dessas mudanças trazidas pelo café. A gente falou de algumas, né?
mas a gente vai ver que tem muito mais do que a gente falou. Em 1870, existiam poucas indústrias, pouquíssimas indústrias aqui no nosso país. O Brasil era bem ainda, né? A gente sabe que hoje existem alguns problemas, claro, no nosso país, mas o Brasil se desenvolveu muito se a gente for comparar a essa época que nós estamos falando. Os fazendeiros, né, paulistas, quem eram os fazendeiros paulistas? Os donos dos cafezais, eles começaram a se mudar para as cidades e começaram a abrir indústrias. Então, eles começaram a abrir indústrias de sabão, de tecidos, de bebidas, de papel e de alimentos. Então, eles começaram a abrir esses tipos de indústrias, né? E a gente sabe que são indústrias importantes. Então, a partir daí começou o processo de industrialização mesmo em nosso país, de uma forma mais forte. Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul eram os estados que tinham a maior parte dessas indústrias, né? Onde eram concentradas a maioria dessas indústrias. E até hoje, São Paulo, ele se destaca muito nessa produção industrial. É o estado que se destaca bastante. Se você comprar qualquer produto, você vai ver que muitas vezes a sede dessa indústria é em São Paulo, né? Na região sudeste. Então, a questão da industrialização também se desenvolveu em nosso país por conta do café. Aí vamos ver agora algumas transformações, né? Ainda agora a gente falou que os imigrantes, eles moravam em quê? Moravam em cortiços, né? Que eram as moradias simples. Era o que eles podiam construir na época. E quem detinha todo o dinheiro eram os fazendeiros. Os imigrantes, eles eram apenas trabalhadores. Então, começaram os tipos de moradia começaram a mudar, os tipos de moradias. Então, foi o que aconteceu. Foram construídos casarões luxuosos, a população e o comércio cresceram, né? Foram vindo mais pessoas para cá. Então, essa população do nosso país foi aumentando, né? Juntando com quem já estava aqui, vieram pessoas de fora, inclusive imigrantes também, né? Tiveram seus filhos aqui. Então, foi quando a população realmente em nosso país começou a crescer. As ruas foram iluminadas com eletricidade. Por muito tempo, as ruas elas tinham a iluminação a gás. Não existia energia elétrica em nosso país. Então, depois de sair, quando teve todo esse desenvolvimento industrial, surgiu a eletricidade, então melhorou bastante, né, a vida das pessoas. Antigamente, até o ferro de passar roupas, ele era feito a carvão, a base de carvão, né, para poder esquentar. Então, tinha uma parte, a pessoa esquentava esse carvão, colocava para poder passar nas roupas, para poder desamassar as roupas. Então, era tudo bem diferente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a eletricidade, a gente tem vários aparelhos, né, vários eletrodomésticos. Bondes e máquinas funcionaram, né, porque tinha energia elétrica em nosso país. Então, veja só como a eletricidade também ajudou. Vocês já pararam para pensar numa coisa? Vocês estão estudando pela tecnologia. Mesmo que você esteja estudando pelo seu celular, o roteador da sua casa precisa de eletricidade, né? Para poder, quando falta energia, a gente fica sem sinal Wi-Fi. Então, você precisa da energia elétrica para ligar o seu roteador. Você precisa da energia elétrica para carregar seu tablet, seu celular, seu computador. Imaginem se a gente estivesse vivendo um momento desse, nessa época que não tinha eletricidade.
Se já está caótico, imaginem sem eletricidade. Você não podia assistir uma televisão, porque não tinha. Com esse aumento também do calor, sem eletricidade, você não tinha um ar-condicionado, você não tinha um ventilador. Então, imaginem como era tudo muito difícil. Se a gente já reclama que hoje em dia, algumas coisas a gente sabe que nós temos ainda alguns desafios, se a gente sabe que tem algumas coisas que são difíceis hoje em dia, imaginem sem a eletricidade. Não é? E a gente se acostumou tanto que a gente depende da eletricidade para tudo. A gente vai fazer uma comida, a gente precisa do liquidificador. Muitas vezes, para poder moer essa comida, vai fazer um bolo, precisa da batedeira. Hoje em dia, poucas pessoas batem bolo na mão, a maioria utilizam batedeiras. Então, a gente utiliza a eletricidade para tudo. Né? Olha a estação da luz. Vocês encontram também uma imagem da estação da luz na página 180. Né? Só que a imagem do livro de vocês, a foto foi tirada durante o dia e aqui está a noite. Então, vejam só, né? Não é à toa que ela tem o nome Estação da Luz. Olha como ela é bem iluminada. O Teatro Municipal, no livro de vocês, o ângulo da foto foi tirado, né? A foto foi tirada num ângulo diferente. Então, aqui, ó, muito bonito, né? Então, veja só, tudo isso, café. Isso aí são algumas construções do estado de São Paulo que nós estamos vendo aqui. Tudo por conta do café. Museu do Ipiranga, nós ouvimos bastante falar nesse museu, né? Museu importantíssimo para a história do nosso país. Olha aí a imagem. Mercado Municipal. A gente está vendo aí que a arquitetura, né, a forma das paredes, das portas, das janelas, são bem diferentes do que nós construímos hoje em dia, né, das construções mais modernas. Então, é muito importante preservar esses prédios históricos. Todos eles são tombados, né, são registrados. Então, qualquer reparo, qualquer reforma que ele precise, por exemplo, se o telhado está ruim, se a parede está apresentando algum problema, então ninguém pode chegar e reformar assim, não. Tem que ir o IPHAN, né, que é o instituto responsável por esses reparos, tem que ir até esses prédios para poder ver o que pode ser feito para não tirar a forma original desses locais. Inclusive, aqui em Olinda, nós temos também, né, boa parte dos prédios históricos, uma boa parte da cidade aqui tem prédios históricos, então são prédios que não podem ser reformados. Qualquer reparo tem que ter autorização, tá? A Agência Central do Banco do Brasil, olha como ela é bonita, né? Hoje em dia nós temos, né, agências do banco, mas não são assim, né? Porque essa daí é a agência central, né? Foi início da nossa história também. Escola Caetano de Campos. Então, vejam, tudo aí a gente vê que é bem diferente das construções mais atuais, né? Então, é muito importante a preservação, isso é história. Isso aí, gerações futuras vão precisar estudar esses prédios, visitar esses prédios para poderem conhecer um pouco mais da nossa história. Quem tiver a oportunidade de ir em algum museu, vá. Vocês vão ver muitas peças antigas e tem coisas que a gente vê assim, numa imagem, vê num vídeo, mas se você for no museu, você fica encantado, porque são muitas peças antigas, são muitas coisas antigas. Né? Então, vocês vão passar para a página 183
que é onde tem criação de gado. Também ajudou na economia do nosso país, né? E a gente sabe que até hoje, também a gente falou, né, que inclusive o café ele é muito consumido em nosso país até hoje. A carne e o leite também são muito consumidos. E são retirados dos rebanhos bovinos, né, que são o quê? Os bois, as vacas. Os portugueses, né, aonde eles conseguiam se envolver, a gente já viu português envolvido com pau-brasil, com cana-de-açúcar, com ouro, com café, com gado também não foi diferente, né? Então, assim, onde eles tinham oportunidade de ganhar dinheiro, eles não, na verdade, eles não sabiam o que eles queriam, eles só pensavam no dinheiro. Então, onde eles podiam lucrar, eles estavam lá lucrando. E o gado levou os portugueses para o interior. Né? Eles trouxeram essas vacas e esses bois para cá, que eles tinham força, são animais considerados, a gente sabe que eles têm muita força, e eles eram utilizados nos engenhos de cana-de-açúcar. Eles eram utilizados para poder moer a cana e também no transporte. A gente sabe que hoje em dia não, hoje em dia nós temos um sistema de transporte desenvolvido, mas numa certa época era apenas transporte de tração animal. Então, esses animais eles auxiliaram bastante esse desenvolvimento dos engenhos. E o leite e a carne, eles eram utilizados na alimentação, que até hoje nós utilizamos também. Né? E os vaqueiros? Os vaqueiros eram as pessoas, né, que trabalhavam nesses. Eles trabalhavam nessas fazendas. Vocês têm aí na 183 uma imagem, tá? Ó, mostrando, né, um pouco desse trabalho. Então, quem eram os vaqueiros? Os vaqueiros eram homens livres, eram escravos que foram libertos, indígenas e mestiços. Então, tinham vários tipos de vaqueiros, né? Eles amansavam esses animais, eles marcavam e ferravam os bezerros também. E eles eram pagos num sistema que se chamava partilha. A cada 4 bezerros que eram nascidos, um era o pagamento do vaqueiro. Então, veja só, muitas vezes o vaqueiro, né, ele tinha que esperar o animal nascer para poder. E um detalhe muito importante, né? Cada 4 animais que nasciam, o vaqueiro, ele, é que era a forma de pagamento desses vaqueiros. O couro dos animais, a gente sabe que até hoje o couro é muito utilizado, principalmente aqui no Nordeste. Se você colocar missa do vaqueiro, se você colocar a vaquejada, você vai ver vários vídeos. Você pode ver no YouTube, você pode colocar no Google para ver as imagens. E você vai ver que muitos acessórios, né, dessas pessoas que participam, né, desses vaqueiros, né, são feitos com couro. Então, foi um produto que foi utilizado na época e até hoje ficou. O couro ele era retirado, colocado para secar, virou renda para o sertão do nosso país, né? Uma parte era vendida e a outra era usada para produzir os objetos que eram utilizados nas fazendas. Os vaqueiros levavam a boiada para o pasto, cuidavam dos ferimentos dos animais. Então, tudo que era referente aos animais, eram eles quem faziam. E aqui no Nordeste,
o couro ele ficou sendo uma fonte de renda, né? Então existia um local que se chamava o curtume. Esse curtume era onde o couro era preparado. E com esse couro eram produzidos vários objetos. Chapéus, bolsas, calçados, até camas, né? Camas, cordas, entre outros objetos. E atualmente o couro ele é bem utilizado aqui no Nordeste, certo? Então, a gente agora vai fazer as páginas 185 e 186 de classe e a de casa daqui a pouco a gente lê, tá? Então, primeiro tem assim: observe os desenhos e substitua-os pelas palavras adequadas. Os portugueses trouxeram para o quê? Esse desenho aí desse mapinha é o quê? É o mapa de quem? Brasil. Os portugueses trouxeram para o Brasil bois e esses desenhos que tem aí embaixo, que animais são esses? Vacas. Que ajudaram no desenvolvimento dos... Que local é esse? Engenhos. De que planta é essa? Cana-de-açúcar. Então, como é que fica a frase toda preenchida? Os portugueses trouxeram para o Brasil bois e vacas que ajudaram no desenvolvimento dos engenhos de cana-de-açúcar, certo? Segundo quesito, organize as letras e descubra de que forma era feito o pagamento aos vaqueiros. A gente viu que a cada 4 bezerros nascidos, um era pagamento do vaqueiro. Como era que se chamava essa forma de pagamento? Primeira letra é a letra P. Se chamava como? Partilha. Partilha. Segundo quesito, partilha. Terceiro, escreva o que era feito com o couro depois de retirado do boi. Era feito o que com ele? Era colocado para secar, né? Que o couro ele só poderia ser utilizado para fazer outros materiais, né? Nós vimos aí bolsas, sapatos, chapéus, quando ele era colocado para secar. Então, olha aí, ó. Correção. Primeiro quesito. Segundo e terceiro. Na página 186, 186, a gente tem assim: quarto, os portugueses trouxeram para o Brasil bois e vacas, que ajudavam no trabalho dos engenhos. Onde eram utilizados esses animais? Organize os números em ordem crescente para obter a resposta. Ordem crescente é o quê? Do menor para o maior. Então, a gente tem aí as frases numeradas de 1 a 7, elas estão embaralhadas. Então, o que é que a gente tem aí no número 1? Começa como?
os animais, né? Número 2. Continuando, tá? Você pode escrever na mesma linha se tiver espaço. Moíam a cana e número 3. Serviam como transporte. Número 4. Serviam como transporte, tem um ponto, né, aí. Então, a gente sabe, depois do ponto, quando a gente vai escrever letra maiúscula. 4. O couro era utilizado. 5. Para fabricar roupas. O 6. E o leite e a carne. 7. Eram usados na alimentação. Certo? Então, como é que fica as frases na ordem? Os animais moíam a cana e serviam como transporte. O couro era utilizado para fabricar roupas e o leite e a carne eram usados na alimentação, certo? O quinto, a gente tem aí. Qual a função dos vaqueiros nas fazendas de café? Organize as sílabas. A gente tem aí as palavras, né? Então a gente tem, ó, primeira, van, a, sa, man. Que palavra forma? Amansavam. Na segunda palavra a gente tem camarvan. Que palavra será essa? Marcavam e ravam fé. Que palavra será essa? Ferravam, né? Amansavam, marcavam e ferravam. Na segunda frase, vão cuidar. Cuidavam. 2, né? Nós temos aí já 2. Torimenfé. Que palavra seria essa? Torimenfé. Ferimentos. 2. A mais ni. Que palavra será essa? Animais. Então, como fica a frase? Cuidavam dos ferimentos dos animais. Terceira e última frase. Van, va, lé. Que palavra será essa que formava aí? Levavam a boida. O que é a boida? Boiada. Boiada ao topas. Fica aqui palavra pasto, certo? Olha aí a correção do quarto, né? A frase que a gente juntou, aqueles pedacinhos de frases. Os animais moíam a cana e serviam como transporte. O couro era utilizado para fabricar roupas e o leite e a carne eram usados na alimentação. E o quinto, né? Os vaqueiros, que é que eles faziam? Primeira frase, amansavam, marcavam e ferravam. Cuidavam dos ferimentos dos animais, na segunda frase, e na terceira, levavam a boiada ao pasto, certo?
Atividade de casa são as páginas 181, 182. E a gente tem aí no primeiro. Que tipos de indústria os fazendeiros paulistas começaram a abrir com a expansão do café? Escreva dentro dos retângulos. Tinham aí 5 tipos, né, de indústrias. Então, vocês podem escrever esses tipos de indústrias. Segundo, realize a subtração e descubra o ano em que havia no Brasil poucas indústrias. Muito fácil, não é? Terceiro, escreva o nome das construções importantes na cidade de São Paulo que o café favoreceu. A gente pode encontrar na página 180, nós vimos inclusive algumas imagens aqui nos slides dessas construções. E na página 180, lá em cima, a gente tem o nome, né, delas. Na página 182 tem pesquise imagens das construções citadas no quesito anterior e colhe-as no espaço abaixo. Você pode colocar o nome de algumas dessas obras que foram construídas na cidade de São Paulo e colar nesse espaço. Quinto, complete as frases. Com a expansão do café, muitos fazendeiros mudaram-se para as... Letra B, surgiram indústrias de... Aqueles 5 tipos de indústrias, né? Surgiram, de 5 produtos aí. Sexto, que transformações ocorreram em São Paulo devido ao desenvolvimento do café? Lá no finalzinho da página 179, vocês têm essas transformações. Tem um retângulo rosa, tem uma lâmpada de lado, então vocês encontram algumas dessas transformações, dessas transformações ocorridas em São Paulo. Então, hoje a gente fica por aqui. Façam a atividade. Vocês sabem que sempre na aula nós corrigimos. Então, na próxima aula nós faremos a correção dessa atividade, tá certo? Então, beijo para vocês. Fiquem na paz e até a nossa próxima aula.